Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de DEVA 11, vamos dar aquela olhada no fundo. O fundo vem caindo muito de cotação, assim como muitos outros fundos, né? Se a gente for olhar aí a fio grande, a maioria massiva está caindo muito de cota. A gente vai conversar um pouco sobre isso, ver também as expectativas do DEVA, ver como é que está a questão do portfólio, operações em dia, inadimplentes, enfim, a gente vai dar aquela olhada completa nesse que é esse último relatório. Nesse relatório aqui a gente tem a última distribuição, ele falando dos 45 centavos. Porém, ele já distribuiu, após isso, 43 centavos, né, o que representa uma redução em relação ao valor anterior, obviamente. E o valor de cota aí batendo a mínima histórica, né? A gente já viu o preço sobre VP aqui abaixo de 0,3, ou seja, mais de 70% de deságio no valor de mercado, considerando o valor patrimonial. Enfim, alguns números iniciais, número de cotistas, rentabilidade aqui comprando com CDI, claro, isso aqui está considerando o valor de mercado, né, para estar um valor tão alto, né, para quem tem esse valor, aliás, para quem tem esse fundo, ao valor patrimonial vai estar com a rentabilidade bem diferente disso aqui, né, até porque a cota de mercado está lá embaixo, a inflação aqui a gente tem, e também a distribuição tá lá embaixo se comparado com o que ele vinha distribuindo em períodos anteriores. Esse número aqui é a taxa média da carteira, né? IPCA mais 10,5. Alguns números dos últimos indicadores. Para a inflação a gente tem 0,56, né? A média dos a média não, né? O acumulado dos últimos 12 meses, 4,76. De resultado, novamente os 45, a gente já viu atualizado. Novamente a questão da taxa média da carteira. E aqui a gente vê sobre os ativos, né? Muita gente já fica de olho nisso. A gente tem aqui 3 operações, Xamin 1, Xamin 2, Xamin e São José, né? Não tem a Xamin 3, a Xamin 1, 2 e São José. Quanto a Xamin 1 e a Xamin 2, a gente teve prorrogação de waiver, né? Isso equivale a mais ou menos 10,2% do PL por mais 60 dias, né? Muita gente fica naquela expectativa desses waivers acabarem, né? Digamos que esses períodos, né? Digamos assim, de carências ali momentâneas, né? Até porque o waiver não é uma carência, não é um perdão da dívida, né? A carência pega aquele valor ali, é pausado o pagamento naquele período e depois tem que continuar, né? Depois é somado com juros e correção o valor ao valor total da dívida, né? Essas parcelas que estão sendo, digamos assim, postergadas, né? No caso aqui seria por mais 60 dias, né? Então, vamos aguardando aí, né? Fica, como eu falei, a expectativa de voltar os pagamentos, não só dessa operação, de muitas outras operações que estão em waivers, né? Para ver a questão da distribuição do fundo subir, quem sabe a cota subir também, né? Mas, enfim, teve venda de um imóvel, né? No caso, agora falando da operação São José, CRI São José, menos de 1% do PL, né? Ele tinha recebido um terreno, né, como garantia, na verdade um imóvel, né, como garantia, e esse imóvel era avaliado em 13 milhões de reais, ele vendeu por 19, né, fez até um ganho em cima disso, no valor de 7,8 milhões de reais, que foi para o caixa do fundo. Tem também outra operação que ele vai comentar, no caso o CRI Servic, né, um pouco mais de 0,5% do PL, teve um pré-pagamento, no caso de 6% do saldo devedor, né, gerando um resultado aí de 69 mil, no caso foi o que foi antecipado dessa operação foi apenas 6%, né, ficou o restante total do CRI Servic no portfólio do fundo. Quanto às aquisições, ele adquiriu CRI Chamin 2, né, que é justamente esse que teve a prorrogação do waiver. A gente vê aqui CRI Chamin 2 com 10,2. Ele adquiriu adicionalmente 2,4 milhões, né, com o objetivo de financiar a finalização das obras, né. Quando chega nesse período, pessoal, quem tem essas operações que tem obra para finalizar e tá a operação com o waiver, né, como a gente tá vendo, ou seja, de um lado você tem um waiver na operação, né, o que o cotista já vê como algo ruim, né, que tá parado ali, tá postergado o pagamento, e ao mesmo tempo disso você tem um investimento nessa mesma operação que tá com waiver, né, ou seja, você tem uma operação que tá com problema e o fundo tá investindo nessa operação. Porém, olhando pelo outro lado, tem a questão de finalização da obra, né, quando chega no final da obra tem que finalizar, para vender tudo tem que estar pronto, né, então gera a preocupação do cotista, né? Meio que fica ali amarrado, né? Tá com problema na operação, na questão do waiver, mas tendo que investir para terminar a obra, para vender, para tentar recuperar o crédito, né? Então, como digamos assim, uma faca de dois gumes, né? Enfim. E aí, a Xemin 2, né, de 1,72 do PL foi para 1,92, ok? Então é uma situação bem complicada, né? Ao meio que tem que terminar a obra, tem a questão do waiver, então aí vai de cotista para cotista, né? Se concorda ou não com a situação, mas enfim. Como fato subsequente, vai falar sobre o CritoX, né? Que pretende realizar um resgate antecipado, né? Caso venha a acontecer para dezembro, né? Quem sabe pode gerar algum lucro nessa operação, né? Mas vamos aguardar para ver. Questão de taxas aqui não comentei, porque segue a mesma coisa que vinha de relatórios anteriores, ok? Demonstração aqui, a gente tem a DRE, né? Em outubro,
Temos aqui os 45 que ele distribuiu, a gente já viu agora no último anúncio 43, e para o próximo mês a gente sempre deixa o palpite, sempre deixa um chute, e vou palpitar que ele entregue valores ali na ordem dos 43, 45 centavos para os próximos meses, tendo em vista, né, as inflações de setembro, né, e outubro que vão impactar as próximas distribuições, né? Foram valores aí superior ao que foi em agosto, né, que impactou muito a questão da distribuição de outubro. Então, em virtude disso, vou palpitar. Lembrando, é só um palpite, só um chute, né? Inclusive, deixa nos comentários seu palpite, e é muito importante esses comentários, ajudam demais no engajamento aí no vídeo na plataforma, né? Inclusive, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, tá? Aqui a gente tem um yield, né, galera? Mas o yield aqui tá considerando o valor de mercado, né? Então, vai dar um yield até bem alto, né? Seria interessante colocar-se aqui o yield considerando o valor patrimonial, né? Mas na situação que está hoje de cota patrimonial, seria algo que talvez, né, era interessante, né, para quem está entrando agora em fundos imobiliários ver um pouco do histórico do fundo, né? Mas aqui está somente considerando, como a gente vê, né, valor de 1,25, é claro, a questão do valor do mercado, né? Até pegar esse valor do mercado atualizado, né? Aquele de R$ 30, até tá menor agora, né? Vai dar um rendimento acima de 1,39, vai estar acima de 1,4, né? Se considerar aqui os 28,53, ok? Mas, enfim, no portfólio do fundo, a gente sempre fica de olho nas exposições altas, né? A gente até viu lá Xemin 1, Xemin 2 já acima de 10%, né? Tava 10,2%, a gente já viu aqui a Xemin já, uma operação já com 8,28%. Né? A gente viu que ele tem a Xemin 2 também, né? Inclusive ele fez um aporte nessa operação para tentar terminar as obras. E várias operações em carência de juros, né? Isso impacta, obviamente, a questão da distribuição, porque você está num período de carência e fica muita gente, né, muito cotista torcendo para esse período de carência acabar para ver essas distribuições retornarem, né? Além disso, né, tem algumas operações que estão inadimplentes. A gente vê aqui a Golden, loteamento Goiás, e a gente tem um resumo aqui embaixo, né? Vamos direto ao resumo. Operações em dias, 33,6% das operações do fundo estão em dias, né? 58% está em carência de juros, 8,3% em operações inadimplentes, né? Quem sabe alguma renegociação, alguma coisa do tipo. Então, é um montante muito grande do fundo, né? Numericamente, a gente vê isso aqui, né? 33% do fundo, né? 33, 34% do fundo está em dias. Ok? E isso, obviamente, arrasta a cotação, arrasta dividendo, né? Consequentemente, o dividendo abaixo do esperado arrasta a cotação para baixo, né? Não só isso, também a questão como fatores macroeconômicos, questão de Selic com tendência a subir, inclusive a gente está em reunião de Copom nesse momento, então tem a tendência dessa Selic subir, né? Muita gente aponta uma subida de 0,75, a gente vai aguardar para ver o que é que vai acontecer, e muita gente acaba saindo da renda variável, indo para a renda fixa, aportar no Tesouro Selic, aportar em operações CDB que estão vinculadas ali a Selic, né? Por terem uma segurança bem maior do que a renda variável, né? E estarem pagando significativamente alto, né? Se a gente comparar com os valores altos que estão atualmente da Selic, com essas, digamos, essas expectativas de subida, né? Então faz com que muita gente saia da variável, né? Fazendo as cotas de muitos fundos caírem e a galerinha aportando na renda fixa, né? Então, não só isso, como também outros fatores, a questão fiscal, né? A questão econômica nacional, enfim. Aqui a gente tem mais alguns números, né? Tipo carteira, 90% são CRIs, aqui subordinação, apesar de ter muita operação como a gente viu lá com pontos de atenção, a grande parte, se a gente somar aqui sênior e são séries sêniores e séries únicas, né? Somando as duas aqui seriam as maiores fatias, né? Apesar de ter, como a gente viu, muitas operações lá em carência e operações inadimplentes, né? Juntando aqui só a maior parte, né? 33% apenas em dias, né, 33,6%. Aqui a gente tem por segmento, né, 34% do corporativo, a gente também tem muito propriedade, loteamento, incorporação. Taxas médias, a gente já vê a taxa geral, né, de IPCA mais 10,5%, e o fundo tem 99% das operações tem proteção contra a deflação, né? Caso venha a ter um mês com o indexador do IPCA negativo, esse negativo é cancelado, é considerado apenas o valor zero, né? Se fosse considerado negativo, você teria um impacto na atualização monetária, o impacto seria maior. Questão geográfica, vamos ver questão de carteira, né? Aqui a gente tem o andamento das obras, 92% das operações estão com a média de execução, digamos assim, 92% executada. Na questão da carteira de venda dessas operações, desses empreendimentos que ele tem, 81% é a média de unidades vendidas de seu portfólio. À frente a gente tem a carteira de FIIs dele, a gente vê alguns pontos aqui também, né? Operações, aliás, fundos, né, da Deva, né, da Devante, né, da própria digamos, do próprio grupo, né? Muita gente não vê isso com bons olhos. A gente tem o XBXO que está diretamente vinculado à questão do circuito de compras, né? Tem o IC Loteamento, a gente não tem tantas informações, mas é menos de 1%. A gente também tem o LSPA, que é um fundo, ele até cita, né? É um fundo imobiliário, mas com estrutura muito similar a um ativo
de dívida, né, muito similar a um CRI, no caso aqui 0,2. À frente a gente tem a questão de liquidez, a gente pegar aqui, vai estar aqui agosto, setembro e agosto de novo, mas aqui provavelmente algum erro de digitação, né, que seria o último mês. Então, nesse último mês a gente teria em outubro, né, por volta de 20 milhões de reais negociados por mês, o que daria aí, considerando 20 dias úteis, por exemplo, para facilitar as contas, por volta de 1 milhão de reais, né, de liquidez diária, né, um número que a gente tem como base aí que seria 1 milhão, tá mais ou menos isso, se bem que nos meses anteriores estava até menor, né, mas se a gente pegar em períodos, não vamos botar nem anos atrás, né, mas antes do Deva dessa queda forte, né, o fundo tinha uma liquidez até bem mais alta, a gente vê aqui em abril 40 milhões, o fundo tem dado uma questão de queda na liquidez, né, assim como também o número de cotistas, aqui a questão do volume negociado, né, já vem na questão da liquidez também, né, e aqui a gente tem a quantidade de cotistas, né, vem caindo mês a mês, né, a gente pegar até esse gráfico aqui um pouco mais antigo, vai estar visível essa queda, né? E o fundo agora bate em outubro pela primeira vez aqui, né? Pega nos últimos 12 meses abaixo de 100 mil cotistas, ok? E a gente já finaliza o relatório, né? O fundo segue com esses números, essas movimentações que a gente viu, né? O mercado no geral de fundo imobiliário caindo muito forte, né? Tem dia aí o fundo caindo vários dias, né? Nessas últimas semanas, o IFIX caindo mais de 0,5%, né? Caindo 0,8%, teve dia que caiu ali 2%, enfim, é um momento, né? Muita gente vê como oportunidade, uma janela de pegar fundos a preço bem descontado. Eu já vinha comentando isso em vídeos anteriores, né? Que essa janela poderia aparecer de desconto aí, né? E ela realmente se concretizou, né? Então vamos acompanhando. Muita gente fica assustada com as cotas caindo, muita gente fica animado com poder comprar fundos bem descontados, né? E aí vai de cada investidor, beleza? Isso aqui foi tudo que a gente tinha para ver no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de participar do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. Se inscreve no canal e deixa o like. A gente se vê no próximo.